Oi, você que hoje tem 25 anos ou mais. Este programa é para você. É sobre o seu futuro como um idoso no Brasil. Em 2050, você fará parte dos 25% de brasileiros que terão 60 anos ou mais. E aí? Quer saber o que o país está fazendo por você? A velhice é um problema de cada um. O Estado não se envolve com isso. A política do idoso ela não está evoluindo, ela está involuindo. Temos que lutar muito para que as instituições de longa permanência para idosos sejam lugares para pessoas morarem e não morrerem. O brasileiro tem motivo para se preocupar. O país envelhece mais rápido do que crescem as riquezas. E quando vivemos mais tempo e temos poucos filhos, temos também menos pessoas para cuidar de nós. Mas não é só uma coisa do futuro, não. A Política Nacional do Idoso, que há mais de 20 anos busca assegurar os direitos desses cidadãos, ainda não se tornou realidade. É o que afirmam especialistas ouvidos na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Veja agora no Em Discussão. Eu estou aqui para portar a voz de 26 milhões de idosos que não se encontram presentes e dos 184 milhões de brasileiros envelhecentes que também não estão interessados em saber como se dá o envelhecimento no nosso país. É muito difícil a gente ser porta-voz de um público que não se reconhece como idoso, porque cada um de nós aqui nega a sua velhice. A sociedade brasileira nega que está envelhecendo. O poder público há mais de 50 anos está sendo alertado por organismos internacionais e nacionais de um envelhecimento acelerado do nosso país. E a gente dá as costas para essa realidade e enfia embaixo do tapete como se fosse uma sujeira que a gente não quer ver. Eu estou aqui para dizer que chega de colocar a velhice do Brasil debaixo do tapete. A política do idoso ela não está evoluindo, ela está involuindo. Para os senhores terem uma ideia, eu trago dados concretos agora e atuais do Distrito Federal. Em 2014, nós tínhamos 976 idosos sendo atendidos em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são os chamados centros de convivência. Agora, até outubro de 2015, nós tínhamos apenas 704 idosos tendo esse mesmo atendimento. Isso para uma população de mais de 400 mil idosos no Distrito Federal. Então, quantos idosos efetivamente estão sendo atendidos? Menos de 0,5% da população? Isso efetivamente é algum atendimento? Ou a gente está fazendo de conta que a população está sendo atendida? Então, nós não temos uma política do idoso. Essa imagem é da minha família. A minha avó morreu com 101 anos e ela teve 16 filhos. A filha mais velha dela teve 6 filhos. A filha mais velha da minha tia teve 2 filhos. E a primeira filha ela teve com mais de 38 anos. Essa é a transição demográfica brasileira que a gente assiste no Piauí e assiste no Rio Grande do Sul. 16 filhos, 6 filhos, 2 filhos, talvez nenhum filho. Então, nós estamos trabalhando com uma perspectiva que existia 5 potenciais cuidadores para cuidar dos idosos nas famílias brasileiras em 2010. Mas, brevemente, nós já teremos menos de 2 cuidadores. Então, quem vai cuidar de nós? Até quando a gente vai depositar sobre a família o ônus completo do cuidado? Estruturas previstas não nos faltam, tanto para idoso ativo, quanto para o idoso que está com alguma incapacidade, quanto para o idoso dependente. Na assistência social, nós temos os grupos de convivência, os CRAS, os CREAS. Na equipe de saúde, nós temos os centros de saúde, nós temos as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família. Como modalidades de abrigamento, nós temos as repúblicas, as casas-lares, as instituições de longa permanência, as casas de acolhida. E como modalidades de assistência, nós temos no SUS os hospitais, a previsão de hospital-dia, de centros de referência, de programa de atenção domiciliar, de unidades de pronto atendimento, de centros de reabilitação,
mas na prática nós não temos hospitais com visão gerontológica, nós não temos hospitais com leitos prolongados suficientes para o cuidado de pessoas idosas. Na prática, nós não temos hospitais-dia, nós não temos casas-lares, nós não temos casas de acolhida, nós não temos república, nós não temos centro-dia. E as instituições de longa permanência, apenas 6% delas são públicas. E mesmo as públicas valem-se do dinheiro dos velhos para poder custear a sua atuação. Então, na prática, senhores, na lei, nós temos vários direitos. Falta-nos efetivar esses direitos. Essas instituições são mantidas praticamente pela sociedade. Apesar de nós termos um fundo nacional para a pessoa idosa, o fundo já constituído em 2010, a realidade é que essas instituições, esses abrigos não recebem, essas casas de acolhimento não recebem os recursos nem do governo federal e nem estadual. Recebe um pequeno repasse, que eu fiquei pasmo quando soube da importância, de R$2.000, cada instituição dessa, que abrigam todas elas, assim, em torno de... são 222 pessoas abrigadas em seis casas de acolhimento. Então, o fato é que, apesar de nós termos uma lei orgânica da assistência social, de dispositivo da Constituição, que assegura o dever, a obrigação do Estado em cuidar dessas pessoas, isso não está ocorrendo. Então, nós lamentamos aqui a ausência do representante do governo federal. Fizemos o convite, aliás, eu tenho aqui um requerimento feito ao órgão competente do governo federal, né, a Secretaria de Direitos Humanos, em 17 de junho, em que nós pedíamos uma série de informações com relação à política pública ou ações, programas, projetos do governo federal. E até hoje, esse requerimento feito através da mesa diretora do Senado não mereceu a resposta que já devia ter sido feita. O que eu percebo, e hoje vinha conversando com a Carla nesse sentido, e essa semana estive aqui na Câmara Distrital, também numa audiência pública, e a gente acaba falando mais do mesmo, né? A gente acaba falando a mesma coisa toda vez, e a gente se percebe numa posição de fazendo, muitas vezes, papel de palhaço, com todo respeito. Porque a gente fala, mas será que a gente está sendo realmente ouvido, né? Qual o impacto disso? Qual o sentido dessas audiências que a gente acaba participando há tantos anos? Quantos anos a gente está nessa militância, não é, Carla, não é, Marília? Então, não me causa surpresa, sabe, senador Eumano, quando o senhor coloca da ausência da representação do Executivo aqui, do governo federal. Não me causa surpresa nenhuma, porque nós que trabalhamos com isso, e falo por mim, que fui do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso por 8 anos, essa ausência foi sempre constante. Né? Então, não me causa espanto o governo federal não estar aqui presente, até porque eu tenho tranquilidade em falar que contribuição ele traria, o que seria apresentado efetivamente no final das contas, né? Para nós que estamos na ponta, atendendo diariamente esse contingente populacional de idosos, a gente percebe que não há reflexo nenhum dessa política nacional do idoso. Estamos com mais de 20 anos desta política e o que foi efetivado? O que saiu do papel? Nada. Posteriormente a isso, tivemos o Estatuto do Idoso, estamos aí com 12 anos de Estatuto do Idoso. E na prática, o que nós temos? Nada. Ou muito pouco, para a gente não dizer absolutamente nada. Veja a seguir. O que acontece quando a família não pode cuidar do idoso? Não adianta uma política baseada no BBB, bingo, baile e bolo.